Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com a única mulher presidente de federação de futebol no Brasil. Estou falando da presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, está aqui contando um pouco da sua trajetória e dos desafios à frente aqui e dos avanços à frente do futebol paraibano. Vamos falar sobre clubes, sobre times, e independentemente de torcidas, há uma expectativa do paraibano e da paraibana como um todo de que times do nosso estado possam estar cada vez mais galgando e ocupando espaços regionais e nacionais. Você sonha em ser presidente da FIFA, como registrou aqui. Dá pra gente sonhar em ter, de fato, então, times paraibanos, vou nem citar quais, mas assim, times paraibanos, disputando sim a Série A, disputando torneios nacionais de igual para igual, inclusive assim, com os times nacionais do Brasil, ou isso é um sonho muito distante? Olha, isso é um sonho de todos nós paraibanos, independente, como você falou, do time A, B ou C. Entendo que os times vêm fazendo uma boa campanha. Esse ano é um ano que eu acredito que vai realmente acender um grande acesso que a gente tanto espera. Mas futebol é assim, é uma caixinha de surpresa, né? A gente vê o Fortaleza, que veio numa situação semelhante ao do Botafogo hoje, mas eles, inclusive, quase o Botafogo passa do Fortaleza na Copa do Nordeste, e futebol, quando engrena, engrena de uma vez. Então, o marco, inclusive, eu li o livro do Marcelo Paes, o marco para ele, para a engrenagem que ele deu, que ele colocou, o livro foi da Série C à Sul-Americana. Então, é justamente isso. Quando engrena, quando pega, pega de vez. Então, o que está faltando nos times é justamente uma engrenagem, porque capacidade, torcida, eles têm de dar e sobra, está faltando realmente essa oportunidade. E que eu entendo que esse ano vai chegar. Você acha que é uma coisa de curto prazo, não é algo para a gente pensar para frente, não. Agora, se você olhar para poder público, aí eu quero falar do governo, mas falando em poder público, qual é a avaliação que você faz, né, do estímulo, da valorização dos poderes públicos aqui no futebol paraibano? Olha, eu entendo que o poder público é essencial, chegar junto, sim, dos times. Há quem vá contra, que diga que não se pode ajudar futebol, mas está na Constituição da República que é devido à alimentação do desporto. Então eu entendo que o poder público é muito importante. A gente vê no Belém do Pará o que o Jader Barbalho faz com os times, chega junto de verdade. Abraça, sem nenhum constrangimento, legalmente falando. Infelizmente, o Botafogo, o ano passado, passou por aquele constrangimento de o time vir aqui e desmontar o time. O Botafogo vinha ganhando, fazendo uma excelente campanha, mas infelizmente, qual foi o time? Foi o que jogou contra o Botafogo aqui, lá do Belém do Pará. O Remo chegou e desmontou o time assim, infelizmente, porque eu tenho certeza que o Botafogo, se continuasse com a comissão técnica formada, com os jogadores, com tudo como eles vinham vindo, eles teriam sido campeões. Como é que é segurar a pressão, né, presidindo a Federação Paraibana de Futebol, que é naturalmente uma atividade de muitas paixões muito afloradas nesse sentido, e garantir essa história do equilíbrio e do tratamento igualitário para os clubes, para que eles entendam que a federação está lá como um ente, do ponto de vista imparcial, nessa condução? Olha, esse é um desafio realmente diário, mas confesso que no primeiro momento, no meu primeiro arbitral, eu tive um pouco de receio. A gente via que os arbitrais aqui, os conselhos técnicos, eram brigas, batiam em mesa, virava a mesa, eram murro, passavam-se 3 dias para se informar as regras do jogo, das competições. E graças a Deus hoje a gente vai num conselho arbitral, todos os times podem falar, a gente vai num clima muito mais de confraternização do que propriamente de briga. Hoje os times, graças a Deus, eles têm a confiança que a federação é imparcial, então a gente, de forma muito transparente e democrática, passa a bola para eles, a bola é devolvida, então não existe mais a desconfiança que time A, B ou C está sendo protegido. Eu vejo isso no olhar dos torcedores, no olhar também dos dirigentes. E isso é um trabalho, como eu volto a dizer, é um trabalho de formiga feito não só por mim, como todos que compõem a federação. Vocês também são muito importantes. A questão do jornalismo, a gente fazer realmente um jornalismo de esporte, a gente cobrir o esporte e não querer desviar o jornalismo do esporte para páginas policiais, até porque a gente não está fazendo por onde. Então,
quando eu digo que todos abraçam, vocês também são responsáveis por esse sucesso que a gente vem tendo no futebol. Bacana. Não se faz atividade nenhuma neste mundo, nesse Brasil, sem a viabilidade financeira. Hoje, se você olhar a engrenagem do futebol profissional, aqui na Paraíba, para a gente ficar na Paraíba, é algo de viabilidade financeira para todas as partes envolvidas. Existe de fato o retorno, e aí para a gente falar de patrocinadores, para a gente falar dos clubes, para a gente falar de quem investe no futebol, tem efetivamente retorno, que elementos concretos você teriam para sustentar uma fala dessa? Olha, tudo isso é como se fosse uma cadeia alimentar. Começa uma formiguinha plantando ali para desabrochar aqui. Então, quando a gente diz que foi muito difícil, a gente passou 2 anos sem nenhum patrocinador, que a federação precisa de patrocinador. A federação precisa de patrocinador, até porque todo patrocínio, eu acabo bancando as competições. Aqui são um dos poucos estados que os clubes, eles não pagam nada de arbitragem, eles não pagam nada do pessoal de apoio. O dinheiro que eu pego com o patrocínio, eu repasso isso para os custos dos jogos. Então, é muito importante essa credibilidade, primeiro, na nossa competição. Então, por isso, a gente se dá as mãos, que foi o que nós fizemos há 4 anos atrás, disse, vamos recuperar a imagem do futebol, porque se nós temos uma federação com imagem ruim, ou um clube com imagem ruim, ou uma arbitragem com imagem ruim, isso é um efeito cadeia, é um efeito dominó. Então, assim, os patrocinadores não vão acreditar na nossa competição. Então, é muito importante que, antes de mais nada, os patrocinadores acreditem na competição, acreditem na seriedade do nosso futebol, para que assim seja feito. Seja dado os patrocínios e que realmente seja viável. Ainda é muito difícil, a gente sabe. Na primeira divisão está muito mais fácil. Eu me encosto aos clubes da segunda e da terceira divisão, que são profissionais e que fazem um futebol muito mais difícil, justamente por falta desses investimentos. Fico muito feliz, como eu falei, no primeiro e no segundo ano não tivemos patrocinador nenhum. Terceiro ano já tivemos ali um gatinho pingado, mas tivemos um patrocinador. Esse ano, nós tivemos briga de patrocinadores para ser o name da competição. Então, esse ano eu escolhi quem iria ser o name. Aliás, é uma metodologia interessante só do name rights, né? Name rights, patrocinador master. E tudo isso se replica aos clubes, porque na hora que o name vem para mim, ele também vai atrás dos clubes. Isso que é bacana. Por isso que eu digo, isso é um efeito dominó que tem que estar todo mundo junto. Se cair, cai todo mundo. Se estiver em pé, todo mundo fica em pé. Já tem briga para 2025? Já está fazendo essa seleção aí para 2025? Já, acredito, né? Que sim, mas já. Olha só, bom demais, bom demais. Bom, está terminando o Campeonato Paraibano agora, né, com as finais todas e tudo. Depois disso, é só férias para a Federação Paraibana de Futebol? Qual é o roteiro de 2024 aí? Não, nós já estamos em paralelo com a competição Sub-15, já estamos com a Sub-17. O ano passado nós fizemos 422 jogos, então não para. Nós temos 7 competições se realizando durante o ano. Então, temos a primeira, já vamos dar o start na segunda, depois a terceira. Tem o feminino também, e tem o sub-15, sub-17. Então, são várias competições que no total dão 422 jogos no ano. E tudo isso ajuda na nossa formação, inclusive na formação de novos craques, novos talentos, novos atletas nesse sentido, que a federação acompanha. E isso é uma coisa que os clubes da Paraíba, é importante também registrar, estão de parabéns, porque hoje eles estão com uma visão muito maior de clube formador. E isso é muito importante, investir na base. Eu entendo que a base é o futuro do futebol. Então, a gente vê diversos clubes revelando jogadores. Imagina que eu tive o arbitral do Sub-17, tinha acabado de receber a TMS da CBF, que tinha sido justamente reconhecido um clube de Sabugi de Santa Luzia Internacional. Olha, então, ele vai pelo princípio de solidariedade, receber também a parte dele. Então, isso é muito bacana e foi revelado nas nossas competições. Porque antes os clubes, quando faziam as competições amadoras, não se tinha registro de nada. Então, diversos talentos eram, sim, reconhecidos, mas não se tinha registro na federação. Então, a gente hoje, com a inscrição do BID, com a automatização inteira da federação, imagina quando eu entrei, era máquina de datilografia e caneta, as competições eram feitas. Então, hoje a gente se tem todo esse registro. Então, um jogador que for revelado por qualquer clube, seja ele amador ou profissional aqui na Paraíba, pelo princípio de solidariedade, ele vai receber. Olha aí, muito bom. Michele Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol, muito obrigado. Queria agradecer a sua presença aqui no Rede Verdade, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua missão aí, dizer que é só o começo de muita conversa nossa, a gente acompanhando tudo. Obrigado. Obrigada, Luiz, e obrigada a todos vocês aqui
por tudo que vocês vêm fazendo aqui pelo futebol, por essa transmissão fantástica que vocês fizeram, e ano que vem tem mais. Bom demais. Acompanhe tudo pela Arapuã e pela Band News aqui, viu? Nem deu tempo pra gente falar de OAB, em outra ocasião a gente fala também. Bom, vamos ficando por aqui. É você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser.